Bom, pessoal, nosso artigo dessa semana é esse aqui, que vai falar a respeito de Covid-19 e diabetes. Aqui estão os autores, tá bom? Publicado na Diabetes Care. Foi publicado aqui no dia 16 de junho. Vamos para o paper. A gente tem o paper aqui, ele é uma rápida revisão, como os autores colocam aqui. E eles falam também que não existem tantos estudos assim com relação a Covid-19 e diabetes, tá bom? E aí eles vão fazer essa rápida revisão com os dados que eles têm. E alguns dados não estão publicados ainda na época que esse artigo que eu estou mostrando para vocês aqui foi publicado, tá bom? Com relação à infecção por Covid-19. Eles viram aqui que não está claro se pessoas com diabetes são mais suscetíveis a contrair o Covid-19. Só que pessoas com diabetes, elas têm um aumento do risco de infecção de forma geral. E aí, nesse caso, o Covid-19 pode entrar nessa brincadeira, beleza? Um estudo lá do Reino Unido é, achou o seguinte, que pessoas com diabetes sem estar na fase complicada, no estágio complicado ali, por exemplo, de ter que amputar um dedo, enfim, é a segunda comorbidade mais comum lá em indivíduos hospitalizados com coronavírus, tá bom? Com relação à infecção, à severidade da doença aqui. É muito difícil eles conseguirem fazer algum tipo de associação ou conseguirem bater o martelo em alguma coisa. Por quê? Com relação a pessoas com diabetes e coronavírus. Porque aqui, ó, como os autores mesmo falaram, os estudos que têm uma baixa qualidade, tá bom? E eles não são tão precisos assim. E aí fica difícil quantificar isso. E aí ele fala aqui que na tabela 1 são os dados que os autores conseguiram, tá certo? A respeito de a severidade do Covid-19 aí em pessoas com diabetes. Só que nem ele falou, existem algumas falhas. Tem um asteriscozinho aqui e um asteriscozinho aqui, né? Um ali e outro aqui. E aí a gente já consegue ver. Por exemplo, aqui que a definição da severidade da doença não foi clara, tá certo? E o segundo asteriscozinho aqui mostra que os estudos citados ainda vão passar para a parte de revisão por pares, ou seja, os materiais e métodos e os dados ainda podem ser contestados, tá certo? Que mais? Aqui ele fala a respeito de possíveis coisas que podem aumentar o risco aqui da severidade do Covid-19. Ele fala que elas estão relacionadas aí, ou podem estar relacionadas com a diabetes. Só que o que eu quero trazer para vocês é essas duas partes aqui, com relação a essas coisas aqui relacionadas à severidade do Covid-19. Primeiro, em dois estudos de coortes, em pessoas com diabetes hospitalizadas e com Covid-19, quanto maior o IMC da pessoa, pior eram os sintomas ou os resultados de Covid-19. Ou seja, se a pessoa tinha um IMC muito alto, os sintomas dela eram maiores ou os resultados para a Covid-19 ali que eles estavam medindo eram maiores, né? E ainda com relação a essa piora do sintoma, né, ou aumento de resultados de Covid-19 aqui, do Covid-19 no paciente ali, com relação a diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo de diabetes e o Covid-19 não existe ainda uma associação entre eles. Só que estudos preliminares
que ainda nem entraram na revisão por pares ainda, lá da Inglaterra, sugerem que o risco pode ser maior em pessoas com diabetes tipo 1, quando comparadas a diabetes tipo 2, tá bom? Então, pessoas com diabetes tipo 1 têm essa piora aqui nas medidas de Covid-19. Com relação à associação entre glicose sanguínea, o controle da glicose sanguínea e as medidas de Covid-19. Um estudo aqui retrospectivo com diabetes e pessoas com hiperglicemia mostrou que pessoas com hiperglicemia descontrolada ficam mais tempo ali com a doença e têm uma maior taxa de mortalidade quando comparadas às pessoas sem diabetes ou com hiperglicemia descontrolada aqui. E outro estudo retrospectivo, só que esse aqui é na China e com pessoas com diabetes tipo 2, mostrou que uma glicose sanguínea bem controlada está associada com a melhora das medidas em pacientes infectados, tá bom? Então, essa pessoa, antes de ter a infecção do Covid-19, fazer um bom controle da glicemia sanguínea, ela teve melhores resultados, né? Provavelmente se curou mais rápida, não teve tantos danos pelo coronavírus. Só que eles falam o seguinte, que eles não sabem como é que essa associação entre glicose sanguínea e piora no coronavírus, nos resultados aí do coronavírus, acontece, né? Então essa associação entre Covid-19 e glicose sanguínea não é clara. Ainda aqui, dois estudos recentes lá no Reino Unido, tá? Os dois aí para serem publicados ainda, mostraram que a diabetes estava independentemente associada com o aumento do risco de morte, tá? E esse aumento podia ser maior quanto maior fosse a hemoglobina glicada, o HbA aqui. Então, comparou pessoas sem diabetes em um estudo, tá bom? É, e pessoas com diabetes aqui, com hemoglobina glicada a esses valores aqui, maior que 7,5%, tá? E aqui outra menor que 7,5%. Que mais? Aí, dando um resumão do que está aqui pra gente. Esses dados mostram que o controle da diabetes antes da infecção pelo coronavírus pode ter um papel importante aí nas medidas de Covid-19 aí. E teve um estudo que mostrou uma coisa ao contrário, que foi um estudo francês aqui, tá? Um estudo observacional, que viu pessoas hospitalizadas, pessoas com diabetes hospitalizadas e com o diagnóstico confirmado de coronavírus. Esse estudo não encontrou associação entre o controle de forma longa, né, anterior à infecção por coronavírus, e as medidas de Covid-19, né? Então, tipo, não, a pessoa não saiu mais rápido do hospital, não se curou mais rápido, enfim, não teve tantos danos assim, mas foi somente um estudo. Então, parece aqui, pelo que está sendo mostrado, que quanto maior for o seu controle da glicose sanguínea antes da infecção, melhor para a pessoa, né, que contraiu o Covid-19, né? Ela vai ter mais benefícios. Com relação aos riscos indiretos para pessoas com coronavírus, ou para pessoas com diabetes, perdão, devido ao coronavírus. A gente já sabe o quão importante é a alimentação e a atividade física para pessoas com diabetes, tá? Então não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas o que eu separei aqui foi
foi para mostrar para vocês que existe uma cascata, né? Não é só não fazer atividade física e não comer bem, que foi o que eles viram aqui. Eles rodaram um estudo lá, um questionário lá nos Estados Unidos, em pessoas com diabetes. Aí eles encontraram que mais de um terço das pessoas que responderam, elas reportaram que a qualidade da comida que elas estavam ingerindo, né, a dieta delas ficaram menos saudável. E elas reportaram também a diminuição na metade da quantidade de exercício. Então, se elas faziam 30 minutos por dia, isso aí diminuiu para 15 para menos por dia. E olha só o que eu falei para vocês, que não é só dieta e atividade física. Existe uma cascata. Por quê? Porque a pessoa está em casa, né? Está em isolamento social. E aí, ó, esse isolamento social pode aumentar a taxa de ansiedade e de depressão. E essa taxa de ansiedade e de depressão sendo elevada, ela pode levar a uma diminuição na aderência dos medicamentos, tá bom? E essa diminuição na aderência dos medicamentos pode piorar os fatores de risco, beleza? Então, não é só a pessoa tá em casa, tem toda uma cascata que acontece ali por detrás, tá certo? O que mais que a gente pode abordar? Aqui em cima não tem nada. Com relação ao manejo de pessoas com diabetes e que contraíram que contraíram não. Qual o manejo das pessoas com diabetes durante essa pandemia? Existem várias recomendações, cada país fez sua recomendação e aqui na tabela 2 ele resumiu isso para a gente. Deixa eu mostrar para vocês a tabela 2 aqui, tá bom? A tabela 2, depois quem quiser dar uma pausa aí ou dar uma olhada no artigo. Vamos voltar. Parará. Aqui, essa parte é legal. Medicação. Não está sublinhado aqui, mas essa parte é interessante. Existe um consenso aí, né? A respeito de pessoas com diabetes que contraíram o Covid-19. Parar a metformina, tá bom? E o SGLT2I durante a fase aguda e nos dias seguintes que você ainda tiver com a doença. E isso pode ser substituído aqui pelo DPP-4I, pelo GLP-1RA e pela insulina, tá certo? Como mostra aqui na figura 2. A figura 2 é uma figura legal, vou até mostrar para vocês aqui. É uma figura esquemática ou um diagrama aí sobre o manejo de pessoas hospitalizadas com diabetes e Covid-19, tá bom? E tá bem aqui essa parte que eu falei para vocês. Também depois quem quiser dar uma pausa ou baixa o artigo aí, vê o artigo para ver melhor essa tabela. Que mais? Aqui ó. Falei no vídeo passado, né, a respeito da cloroquina, hidroxicloroquina. Isso tem se falado muito, foi até para mídia, enfim. Só que para usar hidroxicloroquina ou cloroquina em pessoas com diabetes, é um pouco complicado. Por quê? Porque tem um potencial risco de hipoglicemia, e esse potencial risco de hipoglicemia está associado com o aumento do risco de arritmia cardíaca, alterações cardiovasculares e mortalidade. Então, os autores aqui colocam que o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina para pessoas com diabetes infectadas pelo Covid-19 não é recomendável, tá certo? Eles não usaram a palavra recomendável aqui, mas a gente consegue interpretar isso. Que mais? Aqui ele fala, ele mostra aqui que os outros países fizeram, aí China, França, Itália, cadê que mais? Reino Unido e Estados Unidos. E aí tem as considerações
finais, tá certo? Ele fala aqui que pode acontecer após o Covid aqui e a conclusão, as considerações finais. E eu destaquei para vocês uma parte que é para a gente tomar muito cuidado, tá certo? Sempre com a interpretação dos dados. Por quê? Os dados, os resultados que foram apresentados, tá certo? Não foram ajustados e usaram somente uma categoria de doença. Ou seja, eles ignoraram a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Além disso, as multimorbidades ou várias doenças. Então a pessoa pode ter, sei lá, um diabetes tipo 1 e hipertensão. Então isso aumenta o risco de mortalidade dela, tá certo? Ele fala aqui a respeito também mostra a tabela 3, fala a respeito de como combater, né, planejamento e resposta, mas não vem ao caso, pelo menos nesse vídeo. Beleza? Bom, senhores, o link pro download do artigo vai estar na descrição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!